E aqui, para quase já finalizando aí a nossa live de hoje, eu vou trazer aqui para vocês a questão da responsabilidade direta e indireta da empresa, tá bom? Vou falar também aqui coisa rápida sobre dano material e moral e a questão da prova, tá? Eu acho interessante. Vamos lá. Responsabilidade direta e indireta. Bem, quando o assédio moral, né, ele é praticado pelo próprio empregador, nós temos o que? A responsabilidade direta, tá bom? A própria pessoa física do empregador, ela comete o assédio moral, a responsabilidade é direta. E claro, quais são os elementos? Dano, ato ilícito e o nexo causal, porque é uma responsabilidade o quê? Subjetiva. Tá? Isso é importante vocês guardarem. E aí vem descrito lá no artigo 186, 187 e nós temos também o 927 do Código Civil, tá? Todos do Código Civil. Mas vejam só, muitas das vezes pode acontecer do assédio moral ser praticado por um preposto. E quando eu digo preposto, eu estou dizendo o quê? O gerente, a chefia, o diretor. Não é diretamente, o assédio moral não é realizado diretamente pela pessoa do empregador. Então você tem lá a empresa. O empregador ele não está cometendo o assédio moral. Quem está cometendo é quem está abaixo dele. Então o diretor, o gerente, algum superior hierárquico, tá bom? Nesses casos nós temos o quê? Nós temos a responsabilidade indireta do empregador. E onde vem descrito isso? Vem descrito lá no artigo 932, inciso 3 do Código Civil, que dispõe o seguinte: são também responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. Então aqui nós temos a teoria da representação delitual para poder fundamentar a responsabilidade da empresa pelo ato praticado pelo preposto, tá? Pelo representante da empresa. Tá? Porque o que acaba acontecendo? Esse pessoal que é representante da empresa, que é preposto, diretores, gerentes, supervisores, eles atuam como se fosse uma longa-manos do empregador. Tá? Então, naquele momento que eles estão agindo daquela maneira, eles estão representando quem? O empregador. Tá? Então, por isso que a gente diz que ele é um longa-manos. Tá bom? Bem, aqui vamos só esticar um pouquinho a respeito da responsabilidade. Que tem uma coisa que acho que é interessante que dizer para vocês. Ó, quanto ao empregador que for judicialmente condenado, terá facultado o que ele propor uma ação de regresso contra aquele funcionário que cometeu o ato ilícito, tá bom? Então o empregador que ele for condenado numa eventual ação, numa eventual reclamação trabalhista de danos morais ou materiais decorrentes de assédio moral, ele tem direito de pleitear o quê? De pleitear uma ação, ele entra com uma ação de regresso contra aquela pessoa que cometeu aquele ato. No caso, o gerente, supervisor, diretor, enfim. Tá? E isso vem disposto aonde? Lá no artigo 934 do Código Civil, que eu vou ler aqui para vocês. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz. Então aqui, o que acontece? A responsabilidade do empregador por ato do empregado, do seu empregado perante terceiros, ela é o quê? Sempre objetiva. Tá? Então, você vai ter lá o ato do empregado, você vai ter o ato do empregador, tá? Que naquele momento, daquele assédio que foi realizado por condutas reiteradas, ele vai responder. O empregador, ele vai responder de forma o quê? Objetiva. Por quê? Porque não foi o representante direto
do empregador, não foi o proprietário, tá? Não foi na pessoa do seu representante legal. Mas quando isso acontece, quando é um gerente, um diretor, o que acaba acontecendo? O empregador, a responsabilidade dele é o quê? Objetiva e não subjetiva, tá? Porque quando é o próprio empregador que tem uma atitude, uma conduta de assediar moralmente os seus empregados, a responsabilidade dele é subjetiva, então tem que comprovar a culpa. Mas quando é a empresa, quando é um diretor, quando é um gerente, essa responsabilidade ela é objetiva. E aí, evidentemente, caso o empregador seja condenado, o empregador vai ter direito a ingressar com uma ação regressiva contra aquele que causou o dano. Confesso para vocês também que até hoje, eu não vi, tá bom? Eu não vi, tá? Em 20 anos de advocacia, é uma situação que eu até hoje não presenciei, tá bom? Isso acontece também na esfera pública, tá? E na esfera pública nós temos o artigo da Constituição Federal que diz que o Estado ele pode ingressar com uma ação regressiva contra o funcionário público que causar dano. Mas que neste caso, aí, o Estado tem que comprovar o quê? Tem que comprovar a culpa do seu servidor, tá? Claro que nós temos também que lembrar o parágrafo 1º do artigo 462, que trata do quê? Do desconto salarial para compensar o dano, desde que isso tenha sido acordado ou praticado dolosamente pelo empregado. Então, se nós temos aqui o diretor que cometeu um ato que ficou comprovado de forma dolosa e tiver no contrato dele que ele vai compensar através de desconto salarial, isso pode acontecer, tá? Caso contrário, o empregador vai ter que ingressar com uma ação regressiva contra o empregado que cometeu o assédio moral, no caso o diretor, para poder ter o seu ressarcimento, tá bom? Bem, dano moral e dano material. Aqui não temos maiores dificuldades, tá bom? Nós temos aí o embasamento legal no artigo 944 do Código Civil atual, que dispõe que a indenização mede-se pela extensão do dano, tá bom? E quando a gente fala em dano, a gente tem que se balizar o quê? Dano material e dano moral. O dano material é aquele suscetível de valoração econômica, tá? Que abrange o quê? Tanto o dano emergente quanto o lucro cessante, que vem descrito lá no artigo 402 do Código Civil. As despesas que a vítima tiver com tratamento médico, tratamento de psicólogo, psiquiatra, tudo isso engloba o dano material, certo? Já o dano moral, a gente sabe que ele resulta do quê? De uma violação geral da personalidade da pessoa, tá? Então, daí, a dor, ela é o quê? Ela é presumida, tá bom? Então, basicamente, dano material e dano moral, o que eu tenho para falar para vocês é isso. Lembrando o seguinte, tá? Que a indenização do dano decorrente da prática de assédio moral, ela tem duas funções. A primeira é uma função compensatória, a compensar a vítima. E nós temos também a função o quê? Pedagógica. Que é para quê? Para desestimular que a empresa seja reincidente nessa postura, tá certo? E para finalizar, com relação a provas, o que tem que ser feito? O empregado que se sentir assediado, ele tem que reunir provas, como e-mails, pedir para documentar tudo quando for possível. Sempre vai fazer uma reunião, o superior chamou para conversar, de preferência sempre com uma pessoa do lado. Por quê? Porque geralmente o assédio moral, ele ocorre quando está somente o superior e o subordinado. Como é que vai provar? Porque geralmente o assédio moral você prova com testemunha. Claro, se for um superior hierárquico que ele faça piadas de forma vexatória na frente de todo mundo, isso evidentemente vai ficar comprovado, porque vai ter testemunha,
Ele faz isso para a pessoa passar vergonha, para humilhar a pessoa, para colocar ela, expor ela ao ridículo. Ele tem que fazer isso para quê? Para uma gama de pessoas, que seja uma, duas ou três pessoas. E essas pessoas lá na frente, elas vão servir do quê? De testemunha. Tá? Agora, quando o assédio moral ele ocorre de forma velada ou ele ocorre de uma maneira que só exista o superior e o subordinado, aí de fato fica muito mais difícil disso acontecer. Tá? Realmente fica muito mais complicado disso acontecer. De provar, na verdade, tá? Então, quando você tem que comprovar o assédio moral, o ônus é do empregado. Tá? O ônus é do empregado, não é do empregador. Porque o empregador ele vai fazer o quê? Ele vai negar, ele vai falar assim, não, eu não cometi assédio moral nenhum. Ele vai negar, óbvio. Tá bom? E aí cabe quem? Cabe ao empregado comprovar. Como? Testemunhas. E-mails, tem que bater meta, serviço em cima de serviço, tá bom? Que aí seria o assédio moral organizacional. Perfeito?